En lo profundo de las montanas antioquianas, donde la neblina amanhecia abrasando los cafetales, el canto de los galos marcava o início de cada jornada, e via Dom Julião, campesino de manos agrietadas, mirada cansada. Sua vida era sencilla. Sembrar, cosechar agradecer a la tierra lo pouco que lhe dava. Sin embargo, detrás de essa rotina de sudor esperança, lo perseguia uma sombra que não deixava dormir tranquilo. La deuda com o prestamista del pueblo. Los interesses haviam crescido como maleza. Aunque trabalhava de sol a sol, e o dinheiro nunca alcançava. Cada semana, aquele homem vestido de saco oscuro legava hasta la finca com a mesma amenaza. Se não paga, perderá la tierra, com ela todo lo que tiene. Essa parcela não era só o pedaço de tierra. Era o legado de seu padre, e o único refúgio de sua família. Eu encontro onde havia visto crescer os seus filhos descalços entre as matas de plátano. A ideia de perdê-lo lo destrozava, pero a realidade era mais forte que sua vontade. Uma tarde, sentado em banco de madeira baixo ao alero de sua casa, Dom Julián se levou as mãos à cabeça. O plazo estava por vencer, não veia a salida. Foi em esse instante, quando o sol se escondia atrás das montanhas, los grilos começavam seu canto, que rumor legou seus ouvidos. Pablo Escobar está ayudando a los que o banco los prestamistas querem deixar na calle. O nome retumbou em sua mente. Para muitos, Escobar era homem temido, fantasma que se movia entre a sombra a leyenda. Pero para outros, era benefactor, alguém que estendia a mão quando nadie mais o hacía. Dom Juliano sabia em que crer, pero em sua desesperação, essa chispa de esperança lo empujou a pensar em lo impensável. Buscar ao mesmo Pablo Escobar para pedir ajuda. Essa noite, mientras sua esposa lo mirava em silêncio com os olhos cargados de angústia, ele tomou uma decisão. Aunque o medo lo carcomia por dentro, sabia que não podia deixar que lhe arrebatara o único que tinha. Ao dia seguinte, saldria de madrugada rumbo à hacienda Nápoles. O sol apenas azumava sobre as montanhas de Antioquia quando Jacinto, campesino de manos calosas, mirada cansada, salió de seu rancho de tablas. La tierra úmida todavia guardava o rocio de la madrugada. O canto de los galos se mesclava com o mugido de las vacas flacas que apenas davam leche. Sua parcela era o único que tinha, pero essa pequena tierra agora estava em risco. Jacinto debia dinheiro. Préstamo que havia pedido meses atrás para poder comprar fertilizante, semilas que, por desgracia, não deram a cosecha esperada. La sequia lo havia arruinado a hora o prestamista, homem frio calculador, lhe exigia o pago com interesses impossíveis. Se não cumpria em los próximos dias, perderia seu terreno, esse pedaço de tierra que havia heredado de seu padre donde havia enterrado los sueños de toda sua família. La angústia lo consumia. Não dormia, não comia. Sua esposa lo mirava com los olhos llenos de medo, sem saber como consolá-lo. Los hijos, pequenos aún, notavam a tensão, pero não compreendiam del todo o que ocorria. O rumor de sua situação empezou a correr entre los vecinos, hasta legar a ouvidos de alguém que os campesinos imaginavam que pudiera interessar-se em caso como o suyo, Pablo Escobar. Dizem que, ao enterar-se, Escobar mandou amar a Jacinto. La notícia surpreendeu ao campesino. O solo nome do patrão generava respeito, temor ao mesmo tempo, esperança entre los pobres. Jacinto não sabia que esperar. Alguns diziam que Pablo podia ajudar a los necessitados, outros que se tratava de homem peligroso com que não convenia meter-se. Com o coração latiendo-lhe fuerte em o pecho, Jacinto se apresentou em la hacienda. O lugar imponia. Cavalos finos, homens armados custodiando cada rincão aire de poder que se respirava em cada detalhe. Los passos do campesino, inseguros, resonavam em o pátio de tierra mientras o conduziam hasta salão amplo donde lo esperava Escobar. O patrão lo observou em silêncio por uns segundos. Sua mirada era penetrante, difícil de sostener. Luego, com voz firme pero tranquila, lhe perguntou que lo havia levado hasta ali. Jacinto, com la gorra entre las manos la voz entrecortada, contou sua desgracia. O préstamo, la mala cosecha, la amenaza do prestamista o medo de quedar-se en la calle com sua família. Cada palavra salia cargada de dolor, como se soltar a história lo hiciera reviver outra vez o tormento. Escobar lo escuchava sem interromper,
apoiado em o respaldo de Susila, com o gesto sério calculador. Quando Jacinto terminou de hablar, eu silêncio lenó la sala. Solo se oía o murmúrio del viento entrando por las ventanas abertas. A manhã mal clareava nas montanhas de Antioquia. O canto dos galos anunciava um novo dia. Mas para Dom Julião, um camponês de mãos calejadas, olhar cansado, a luz do amanhecer não trazia esperança, e sim preocupação. Havia semanas que mal conseguia dormir. A dívida contraída com o agiota local havia se transformado em uma sombra que o perseguia até nos sonhos. Cada passo dado em sua pequena propriedade o enchia de tristeza. Caminhava entre as fileiras de café, tocando os galhos com um nó na garganta, perguntando-se se em breve teria que se despedir da terra que herdara de seu pai. Aquela fazenda não era apenas seu sustento, era sua vida, o legado da família e o único lugar onde conseguia se sentir livre. O agiota não mostrava compaixão. Os prazos haviam se esgotado, os juros cresciam como um mato que sufocava, e a ameaça de perder tudo estava cada vez mais próxima. Dom Julião temia que, em qualquer manhã, aparecessem homens para tomar o pouco que possuía, deixando na miséria. A angústia pesava em seu peito. Mal conseguia comer, e sua esposa observava em silêncio, com os olhos cheios de lágrimas, tentando esconder a mesma desesperança que sentia. Seus filhos olhavam confusos, sem entender por que o homem forte que sempre lhes ensinara a trabalhar com dignidade agora parecia abatido, derrotado. O camponês sabia que precisava agir, mas não encontrava saída. Conversar com o agiota era inútil. Aquele homem sentia prazer em ver o sofrimento dos humildes. Vender a fazenda era impensável, pois perdê-la significava trair a memória de seus antepassados. Foi então que um rumor começou a correr entre o povoado. Diziam que Pablo Escobar estava ouvindo os problemas dos mais pobres e que até havia estendido a mão para alguns. Dom Julião não sabia se acreditava ou não, mas o desespero é capaz de empurrar qualquer um ao impensável. Com o coração carregado de medo e esperança ao mesmo tempo, o camponês tomou uma decisão. Encontraria uma forma de chegar até aquele homem de quem todos falavam em voz baixa. O sol começava a se pôr atrás das montanhas, tingindo o céu de um vermelho intenso. Na praça empoeirada do povoado, alguns homens se reuniam em torno de uma mesa de madeira gasta, jogando cartas, comentando os últimos boatos. Entre eles, os mais ousados falavam de dívidas, ameaças, negócios que pesavam demais na vida dos camponeses. Dom Julião, com o olhar baixo e os ombros carregados de preocupação, murmurava um vizinho de confiança. Se eu não pagar em 2 semanas, aquele homem vai me tomar a terra. Não sei o que será da minha família. Sua voz tremia como se cada palavra doesse mais do que a anterior. O vizinho, desconfortável, o consolava com um silêncio pesado, consciente de que pouco havia a fazer contra a ganância dos agiotas. O que Dom Julião não imaginava era que, sentado a poucos metros, um homem observava a cena com atenção. De jaqueta impecável e olhar sereno, Pablo Escobar ouvia cada palavra sem interromper. Não era incomum vê-lo passar pelos povoados, misturando-se com o povo, tomando café nas vendas ou perguntando sobre os problemas da região. Mas aquela confissão do camponês despertou nele um interesse especial. Escobar colocou sua xícara sobre a mesa com calma, levantou-se e caminhou em direção ao grupo. O murmúrio cessou de imediato. Os homens largaram as cartas e endireitaram as costas. Todos sabiam quem era e o que significava sua aproximação. Com voz grave, porém tranquila, Escobar quebrou o silêncio. Quem é o que fala em perder sua terra? Dom Julião sentiu um frio percorrer-lhe o corpo. Hesitou em responder, mas ao ver que todos olhavam, levantou a mão com timidez. Seus olhos refletiam medo e vergonha. Pablo parou diante dele e o fitou fixamente, como quem examina a alma de outro. Depois, com tom firme, perguntou: "Conte-me então, o que é que está acontecendo?" A tensão se tornou tão densa que até o vento pareceu parar. O homem, com o chapéu entre as mãos e a voz embargada, contou sua desgraça. Sua terra, a mesma que havia herdado de seu pai e onde cultivava milho, mandioca e feijão, estava prestes a lhe ser tirada. Um agiota do povoado, conhecido por sua dureza e por cobrar com ameaças, o havia encurralado com juros impossíveis de pagar. Enquanto falava, o camponês enxugava o suor da testa e mantinha os olhos no chão, incapaz de sustentar o olhar de Escobar.
Sentia que sua voz tremia e que a qualquer momento poderia se quebrar, mas ainda assim continuou relatando como sua família corria o risco de ficar na rua. A sala ficou em silêncio. Só se ouvia o canto distante de um galo e o zumbido dos insetos da noite. Escobar, sentado em sua poltrona, não o interrompeu. Com um cigarro na mão e o olhar fixo, escutava cada palavra com atenção. Ao seu redor, seus homens observavam o camponês como se esperasse uma ordem imediata para retirá-lo dali. Mas Escobar levantou a mão, pedindo silêncio absoluto. O gesto surpreendeu o humilde homem, que apenas conseguiu erguer os olhos e ver como o patrão encarava diretamente. Era um olhar intenso, difícil de decifrar, que misturava curiosidade com um traço de dureza. Continue, então disse Escobar com voz grave. Conte-me direito como é a história. O camponês engoliu em seco e, com um fio de voz, prosseguiu. Detalhou a quantia exata que devia, os prazos que o agiota havia imposto e as ameaças que recebia diariamente caso não pagasse. Seu relato virou um desabafo. Falou das noites em claro, do medo de ver sua esposa chorar e da angústia de que seus filhos crescessem vendo o pai derrotado. Quando terminou, sentiu que o peso do mundo ainda permanecia sobre seus ombros. Tinha falado, sim, mas agora tudo dependia da reação daquele homem poderoso que estava à sua frente. O silêncio voltou a dominar o lugar. Escobar, sem dizer uma só palavra, recostou-se para trás, soltou a fumaça do cigarro e, semicerrando os olhos, parecia refletir sobre o que acabará de ouvir. O camponês engoliu em seco, olhando para o chão como se as palavras pesassem mais do que os sacos de milho que carregava a cada colheita. Dom Pablo, murmurou com a voz quebrada. O agiota disse que se eu não pagar até o fim do mês, vai ficar com minha roça, com a terra que foi do meu pai e do meu avô. A sala permaneceu em silêncio. Só se ouvia o tic-tac de um velho relógio de pêndulo na parede. O homem suava frio. Seu chapéu tremia em suas mãos e sua respiração estava ofegante, como se estivesse confessando um pecado. Não tenho para onde ir, continuou, cerrando os dentes. Minha mulher chora todas as noites. Meus filhos me perguntam se vamos ficar sem teto. Eu não sei o que fazer. Escobar observava em silêncio, recostado em sua poltrona, com um cigarro meio consumido entre os dedos. Não o interrompia. Apenas o olhava, como quem mede o peso de cada palavra, cada gesto. O camponês sentiu que o ar em seus pulmões estava se esgotando. A tensão fazia-se encolher ainda mais, como se carregasse uma corrente invisível sobre os ombros. Se eu perder minha terra, Dom Pablo, sua voz quebrou, perco minha vida inteira. O desespero era tão intenso que o homem precisou levar a mão ao rosto para esconder as lágrimas que escapavam sem permissão. Na penumbra do salão, os demais presentes, homem de confiança de Escobar, se entreolharam, desconfortáveis. Ninguém ousava falar. Apenas aguardavam, em um silêncio denso, a reação do patrão. Dom Julião, com as mãos trêmulas e o chapéu apertado contra o peito, terminou de contar sua desgraça. O silêncio que tomou conta da sala era tão pesado que quase podia ser cortado com um facão. Os homens de Escobar, encostados nas paredes, o observavam com frieza. Alguns sorriram com ironia ao ouvir a palavra dívida, como se aquilo fosse um assunto menor, quase insignificante. Mas Escobar não sorriu. Permaneceu imóvel, com o olhar fixo no camponês, como um predador analisando sua presa. A fumaça do cigarro formava espirais lentas no ar, e o único som audível era o batucar de seu dedo contra a mesa. Então, disse enfim, com voz grave e calma, você vem aqui me pedir que eu te salve dessa dívida. Dom Julián engoliu em seco. Sua garganta secou de repente. Todo o corpo parecia afundar em um mar de nervosismo. Tinha medo de que qualquer palavra errada o condenasse. Senhor Escobar, balbuciou, eu não peço presentes nem caridade. Só quero tempo. Não quero perder minha terra. É tudo o que tenho. Meu pai me deixou ela, e é lá que crescem os cultivos que alimentam meus filhos. As pupilas de Escobar se estreitaram. Ninguém naquela sala podia adivinhar o que passava por sua mente. O camponês sentia que cada segundo era eterno, como se sua vida dependesse de um fio invisível que Escobar segurava entre os dedos. Um dos homens do patrão quebrou o silêncio com uma risada seca. Patrão, esse pobre infeliz precisa que alguém lhe ensine como se pagam as dívidas, disse, enquanto brincava com a arma na cintura. Dom Julián empalideceu ainda mais.
Um suor frio percorreu suas costas. Naquele instante, pensou que aquele poderia ser seu último dia sobre a terra. Escobar levantou a mão com calma, e a risada do sicário se apagou imediatamente. Todos permaneceram em silêncio. O patrão se inclinou para a frente, fixando seus olhos nos do camponês. Veja bem, Julian, disse devagar, como quem saboreia cada palavra. Eu poderia ficar com a sua terra hoje mesmo. Poderia tirá-la de você e ninguém moveria um dedo. Mas também poderia fazer algo diferente. O coração do camponês batia com tanta força que parecia um tambor retombando em seus ouvidos. A tensão no ar era insuportável. A decisão de Escobar estava prestes a cair, e com ela, o destino de toda a sua família. O silêncio ficou pesado na sala, até que Escobar levantou o olhar, com um gesto firme, tomou uma decisão que mudaria o rumo daquele homem. Sua terra não será tocada, disse com voz grave. Esse pedaço de chão é tudo o que você tem, e ninguém vai tirá-lo de você enquanto eu estiver aqui. O camponês, ainda trêmulo, não sabia se o que tinha ouvido era real. Pablo chamou um de seus homens, entregou-lhe um maço de dinheiro e ordenou: Vai e quite a dívida desse homem. Que o agiota fique sem palavras. O camponês arregalou os olhos, incrédulo. Seus lábios tentavam pronunciar palavras de agradecimento, mas a emoção lhe roubava a voz. Pablo olhou fixamente e acrescentou: Agora volte para sua roça. Trabalhe sua terra com dignidade. E lembre-se, a gratidão se demonstra sendo leal e não esquecendo quem lhe estendeu a mão. O camponês, com lágrimas nos olhos, ajoelhou-se diante dele, não por medo, mas por respeito. Sabia que aquele instante havia marcado um antes e um depois em sua vida. Dizem que aquele camponês nunca esqueceu o que aconteceu. Não apenas porque manteve sua terra, mas porque entendeu que, mesmo em um mundo guiado pela ambição e pela violência, existiam momentos em que a compaixão conseguia abrir caminho. Para muitos, Pablo Escobar era um homem temido, mas para aquele homem simples ele se tornou o inesperado salvador que impediu que todo o esforço de anos se perdesse em um piscar de olhos. A vida, pensou o camponês, é estranha. Às vezes a ajuda vem de onde menos se espera, e a justiça se disfarça com rostos que jamais imaginaríamos. Com o tempo, aquela experiência lhe ensinou que nem tudo é preto ou branco, que até as pessoas mais temidas podem ter gestos capazes de transformar destinos. E assim, entre o medo, a gratidão e a esperança renovada, o camponês voltou a trabalhar a terra, consciente de que, de alguma forma, tinha recebido uma lição que o acompanharia para sempre. Às vezes, quem parece ser o carrasco acaba se tornando protetor. Assim, aquele encontro entre um camponês humilde e o homem mais temido da Colômbia não terminou em sangue nem vingança, mas com uma lição inesperada. Às vezes, mesmo onde reina a escuridão, pode surgir um raio de compaixão. O camponês jamais esqueceu que, no momento mais crítico de sua vida, recebeu uma oportunidade em vez de um castigo. E você, o que acha? Você acredita que Pablo Escobar agiu por bondade, por estratégia ou simplesmente por conveniência? Deixe sua opinião nos comentários, pois sua voz é importante para esta comunidade. Se você gostou desta história e quer conhecer mais relatos surpreendentes como este, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder o